dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Vamos lá para mais uma aula. Continuando a parte de divisoras lá, a gente vai entrar na parte de fatoração, tá? Então, como nós vimos na aula anterior, fatoração vai necessitar dos números primos. Então, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e por aí vai. Esses números são importantíssimos para poder realizar a fatoração. Então, nós necessitamos desses números primos. Lembra que número primo é um número, tá? Que ele é divisível por 1 e por apenas divisível apenas por 1 e por ele mesmo, tá bom? Então, fiquem com isso na cabeça. 2, 3, porque o 4 não entra, porque o 4 é divisível por 2 também, além de 1 e ele mesmo. Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Mas existem números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo, que no caso são os números primos. Quem não é primo é composto. Então, vamos ver hoje a fatoração. A fatoração, o que ela tem de especial? É a representação, certo? De um número composto, ok? De um número composto em um produto, de números primos, certo? Então, lembrando novamente, sempre dê em pause, copia e avança. Vamos lá. Então, a fatoração é a representação de um número composto em um produto de números primos. O que quer dizer isso? Então, é um jeito de você escrever qualquer número. Ele falou número composto, mas pode ser qualquer número, inclusive o número primo. De forma que seja a multiplicação, tá, de números primos. Pode aparecer não apenas multiplicação. Vocês vão ver que o número... Eu posso decompor até o número primo. É um pouco estranho, mas vocês vão entender melhor com os exemplos. Vocês vão ver. É facinho, tá? Só precisa novamente saber a tabuada de cor. Se não souber a tabuada de cor, gente, esquece. Não vai ter como entender. Então vamos lá. Exemplo. Começar facinho, tá? Exemplo A. 20. O 20, eu vou fatorar o 20, tá? O 20 é 4 vezes 5. Lembra que eu falei que precisa saber da tabuada? Precisa saber da tabuada. Então, o 20 é 4 vezes 5. Tá, 5 é primo, não é? É. O 4 é primo? Não. O 4, ele é um número composto. Fica com a tabelinha de números primos aí na sua frente. Aí você vai olhando. Se você olhar na tabelinha, o 5 é número primo. O 4 não. Então, só que o 4 é 2 vezes 2, não é? Então, eu posso pegar esse 4 aqui. Eu posso pegar este 4 e decompor ele como 2 vezes 2 vezes 5. Então, o 4 é isso. 2 vezes 2 vezes... Esse mesmo vezes, tá aqui, ó. 5. Fatoração. Eu fatorei o 20 como o produto é multiplicação, de números primos. 2 é primo? É. 2 é primo? É. 5 é primo? É. 2 vezes 2 vezes 5 dá 20? Dá. Então, aqui eu tenho a fatoração única do 20. Então, só para relembrar um pouco de potenciação, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, certo? Então, mesma base, conserva a base, soma os expoentes, que dá 2 vezes 5. 5 elevado a quanto? Ele aparece uma vez, elevado a 1. Lembra que o 1 não precisa aparecer, tá? Somente o 2. Então, vamos pegar outro aqui, 40. Exemplo B, que é o 40. O 40 será... Tá, você pensa no número 4 vezes 10.
4 é primo, 10 é primo? De jeito nenhum. Eles não estão na tabelinha que vocês estão vendo aí na frente de vocês, né? Que vocês copiaram e vocês colocaram logo acima no caderno de vocês. Então, 4 e 10 não é primo. 4 a gente já viu que é 2 vezes 2. Vezes e 10. 10, se você for procurar na tabuada, é 2 vezes 5, certo? Só tem número primo aqui? Só. Então, 40 é a mesma coisa que 2 ao cubo, porque o 2 aparece 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. 1, conserva a base, somos expoentes. 1 mais 1 mais 1, 3. Vezes 5 elevado a 1. Decomposto. Vamos pegar outro. Vamos aumentando o número. 36. C. 36. 36 é 6 vezes 6, certo? 36 é 6 vezes 6. Isso aqui, 6 é 2 vezes 3. Opa, vezes, né? Eu tenho que continuar. 6 eu decompuso para isso. E esse 6 é 2 vezes 3 novamente. Certo? Então agora, eu só vou reorganizar, a ordem dos fatores não altera o produto, então eu posso colocar esse 2 aqui na frente e esse 3 atrás. Então ele pode ficar assim, ó. Esse pedaço, essa etapa que você não precisa fazer. Você pode sair daqui para o resultado que eu vou colocar agora. Que é, quantos 2 aparecem? 2. Quantos 3 aparecem? 2 também. Que é o expoente. Certo? Qualquer coisa, para e volta a aula. Uma dica importante. Se você não está entendendo de primeira, gente, com o benefício do vídeo, você pode pausar e voltar o vídeo e assistir novamente a aula. Assista o vídeo, depois você volta e assiste de novo, tá? Não tem problema. Vamos para a D. Outro exemplo, 72. 72, agora imaginar 72 é complicado, né? 72 pode ser 36 vezes 2, certo? Pode ser 36 vezes 2, pode ser 8 vezes 9. Então, ou você usa 36 vezes 2, ou você usa 2 vezes 9. Eu vou usar os dois, para vocês verem que vai dar certo do mesmo jeito. Vou usar o 36 vezes 2, por um motivo. A gente já decompôs o 36, não decompôs? Se você olhar na letra C, já tá decomposto o 36. Então é só você olhar quem é o 36. O 36 que a gente decompôs, ele é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, certo? Esse é o 36. E o 2 é o 2, porque ele é primo. Opa! Tem a mesma base aqui na multiplicação, certo? Então eu conservo a base, somos expoentes. 2 com 1, 3. E esse 3 ao quadrado não tem ninguém para se juntar com o expoente dele. Então, só copia. Certo? Agora eu vou fazer com 8 vezes 9 para vocês verem. Que dá a mesma coisa. O 8, eu já cansei de falar em sala de aula, que é 2 vezes 2 vezes 2. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Certo? E o 9 é 3 vezes 3. Olha que maravilha. Isso aqui, gente, não é a mesma coisa. 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Ou seja, dá certo do mesmo jeito. Ok? Tá, vamos continuar. E 81. 81 é 9 vezes 9. 9 eu já falei que é 3 vezes 3. Então é só repetir, né? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3. Multiplicação não é que eu estou multiplicando aqui que é diferente. Não existem multiplicações diferentes, né? Numa expressão, a multiplicação é a mesma. Então eu posso agrupar isso aqui em apenas uma base só e 4. Conserva a base, somos expoentes. Próximo, F. 13. Aí você olha, mas peraí, professor, 13? 13, não tem como eu achar um número que vezes 13. Tem sim, gente. O 13 é primo. Então o 13 é só ele.
Então, o 13 é só ele. Não tem como eu fatorar o 13, porque o 13 é número primo. Então, o 13 é a mesma coisa que 13, certo? Então, os números primos, gente, você só vai repetir. Então, por exemplo, nesse mesmo campo aqui, ó. Vou fazer aqui. 37. 37 é número primo. Então, é 37 elevado a 1. Porque não tem outros números primos que multiplicados dão 37. Porque 37 é primo. Então, a fatoração do 37 é o próprio 37. G. 58. 58 já começou a ficar difícil, né? Então, você vai lá, pega o 58. Você está vendo que o 58 é par? Pega o 58 e divide por 2. Dá um pause e faz essa divisão. Aí você volta aqui. Feita a divisão, agora é só você fazer o quê? Dá 2 vezes 29. 58 dividido por 2 não deu 29? Então é a mesma coisa que fazer 2 vezes 29, que dá 58. Aí se você perceber, 2 é primo. 29 também é primo. 29 também está naquela tabelinha que eu passei para vocês na aula anterior. Tá? Ah, professor, eu não copiei a tabelinha. Então você assiste a aula anterior ou procura na internet números primos. A maior quantidade possível. Você vai ver 29 e você vai entender que 2 é primo, 29 é primo. Então terminou aqui. Então às vezes existe essa distância entre os fatores. 2 e 29 eles estão muito distantes um do outro. Mas eles são fatores do 58. Não tem o que fazer. Agora o H. O H vai ser o exemplo que vai me fazer levar para a outra matéria, tá? Então o H, eu vou chutar o balde. Vou pegar 630, certo? 630 é a mesma coisa, ó, tem um zero aqui, não tem? Então é 63 vezes 10. O 10 a gente já viu, 10 é 2 vezes 5. Agora o 63, você tem que lembrar da tabuada do 9, ou da tabuada do 7. Opa, se eu falei da tabuada do 9 ou da tabuada do 7, 63 é 7 vezes 9. O 10 é 2 vezes 5. Opa, 7 é primo. Maravilha, não mexo mais nele. 9 é primo? Não. 2 é primo? É, não mexo mais nele. 5 é primo? É, não mexo mais nele. Então eu só preciso acabar com esse 9 aqui. Então, isso é a mesma coisa que 7 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 5. Opa, agora sim. Nós temos somente números primos. Então, rearrumando isso aqui, porque a ordem dos fatores não altera o produto, eu terei 2, que é o primeiro, elevado a 1, vezes 3, aparecem duas vezes, então é 2 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1, vezes 7 elevado a 1. Só coloquei numa ordem, tá? Numa ordem crescente. Isso não muda nada o resultado. Fazer 7 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 5 vai dar 630, tá? Assim como essa multiplicação aqui também. Lembrando que nós só temos isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Termina aqui. Só que vocês estão reparando que foi muito demorado este. Então, quando nós temos esse tipo... Então, por exemplo, imagina se eu for fatorar o 720, o trabalho que vai dar. Então, é aí que entra uma regra prática. Uma regra prática. Essa regra prática, ela segue 2 passos, tá? Então, esta regra prática que nós seguiremos agora, ela segue apenas 2 passos. O primeiro passo, vocês anotem, tá? Que diz o quê? Dividir o número pelo seu menor divisor primo. Dividir um número pelo seu menor divisor primo. Tá? E o segundo passo é você repetir o passo anterior
repetir o passo anterior certo? Anterior com o resultado da divisão. Com o resultado da divisão. Opa! Divisão. Aqui que vem o ponto. Até obter o resultado 1. Até obter o resultado 1. Certo? Então, vamos fazer exemplos para vocês entenderem melhor. Então, o que você tem que fazer? Vamos começar com o nosso... Eu vou pegar todos os exemplos que a gente fez e vou fazer todos novamente, tá? Então, vamos lá. Pegar o exemplo... Então, exemplo... A. Então, nós temos... Vamos pegar o 630. Vamos fatorar o 630, certo? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o 630, vai fazer esse traço aqui, certo? E aí você vai olhar o 630. 630. Aí você tem que olhar os números primos, certo? Lembra que eu falei que os importantes é 2, 3, 5, 7, 11, 13, certo? Esses primeiros são os mais importantes. Então você precisa saber os critérios de divisibilidade. Tá? Critério de divisibilidade é o quê? Quando que dá para dividir por 2? Quando que dá para dividir por 3? Quando que dá para dividir por 5? Certo? Então vamos começar com eles. Então, primeiro, esse número aqui. O primeiro é o 2. Dá para dividir esse número por 2? Dá, porque o último algarismo o algarismo da unidade, aqui, ele é 0. Certo? E lembra que eu falei para vocês? Se o algarismo da unidade for 0, 2, 4, 6, 8, o número inteiro é par, certo? Então esse número é par, então dá para dividir por 2. Aí vocês vão acompanhando. Ah, professor, vou tentar fazer essa divisão. Então dá um pause e faz a divisão. Eu estou falando lento para você dar o pause. Ok. 630 dividido por 2, é bom você fazer isso para testar, tá? Para testar. 630 dividido por 2, 315. Testar e treinar também. Agora, 315, dá para dividir por 2? Não, porque 5 não é 0, 2, 4, 6 e 8. Então, 5, você... Opa, dá pra dividir... será que dá para dividir por 3? Vamos ver, porque o próximo seria o número primo 3, certo? Então, 3 com 1, para dividir por 3, a soma dos algarismos tem que ser o número divisível por 3. Então, 3 com 1, 4. 4 com 5, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, 315 dá para dividir por 3. Dá o pause e divide. Dá como resultado 105. Ainda dá para dividir por 3? Vamos ver. Opa, 1 com 0 com 5 dá 6. 6 dá para dividir por 3. Então, 105 dá para dividir por 3. Dá 35. Dá para dividir por 3? Vamos ver. 3 com 5 dá 8. 8 está na tabuada do 3? Não. Então a gente passa para o próximo primo, que é o 5. Termina com 5 aqui, não termina? Então dá para dividir por 5. Dá 7. 7 não é primo? Então, 7 só pode ser divisível por 7. E eu tenho que terminar com o resultado 1. Pronto. 630... é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Pronto. Certo? Vamos para o próximo. B. Que agora é o 40. 40? 40. Vou fatorar o 40. 40 é par, não é? É. Termina com aqui o algarismo da unidade é o 0. Então dá para dividir por 2. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Então continua dividindo. Dá 10. Ainda dá para dividir por 2? Dá.
Dá 5. Ainda dá para dividir por 2? Não. Então vamos para o próximo primo, que é o 3. Só que o 5 não é primo, então só dá para dividir por 5. Eu posso pular, tá, gente? Eu posso pular os primos, desde que eu testei todas as possibilidades possíveis. Então 40 é a mesma coisa aqui. Quantas vezes aparece o 2 aqui? 1, 2, 3. 2 ao cubo vezes 5 elevado a 1. Certo? Vamos fazer o C, que eu vou fazer aqui do ladinho, o 20. Para mostrar para vocês que eu não preciso fazer essa fatoração, porque ela já está pronta. 2, 10, 2, 5, 5 e 1. Professor, você está rápido, hein? Não, gente. Se você reparar, a fatoração está aqui, ó. Tudo isso aqui é a fatoração do 20. Certo? É a mesma. Então, às vezes, numa conta, você já fez a fatoração. Então, você não precisa refazer tudo. É só você copiar o que está a coluna do lado direito. Então, 20 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5. Certo? Quantas vezes aparece o 2? 2 vezes. 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Certo? Olha que maravilha. Esse foi o C, D. O D vai conferindo com o que a gente já fez. 81. Agora 81 tem que dar 3 à quarta. Vamos lá. 81. Dá para dividir por 2? Não, porque o algoritmo da unidade é 1. Então só passa para o próximo primo. 8 mais 1 não dá 9? 9 dá para dividir por 3? Então 81 dá para dividir por 3. 81 dividido por 3, aí você faz a conta. 27. Ainda dá para dividir por 3? 2 com 7 dá 9. 9 dá para dividir por 3. Então ainda para dividir por 3. Você não pode de jeito nenhum colocar fatores aqui do lado direito que não sejam primos. Então sempre verifique o que você está fazendo depois da questão. Muitos alunos costumam colocar, lembra que o que eu falo normalmente é o que acontece. Muitos alunos costumam colocar 9, 4 aqui do lado direito. E lembra, 9 e 4 não é primo. Você tem que dividir por números primos, até não conseguir mais. Então 27 dividido por 3, 9. 9 está na tabuada do 3. 3, 3, 1. Acabou. Então 81 é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4. 3 elevado à quarta potência. Porque o 3 aparece 4 vezes. Lembra que 3 elevado à quarta é 3 vezes 3, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso dá 81. A, B, C, D, E. O E. O 58. 58 é par, então dá para dividir por 2. Como vocês já fizeram essa conta, dá 29. 29 é um número primo. Então aqui dá 1. Então 58 é a mesma coisa que 2 vezes 29. Próximo. D, E, F. F. O F é o 13. 13 fatorado, 13 é primo, então é 13 aqui. Acabou. Então o 13 é a mesma coisa que 13 elevado a 1. FG. O G, 36, e vamos lá. Por 2, que ele é par, 18. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Só que vou fazer uma coisa aqui que pode confundir alguns, mas alguns talvez já vão fazer isso, e aí vocês, para mostrar para vocês que não é algo perdido, tá? Muitas vezes o aluno pula o número primo, certo? Ele pula. Ele vê, esse número aqui dá para dividir por 5, e começa dividindo por 5. Aí no final, ele percebe que não dá mais para dividir e aparece um 2 aqui. Eu posso dividir por 2? Pode. Eu vou mostrar para vocês que eu consigo dividir o 18 por 3. Ah, professor, mas dá para dividir por 2 ainda, é obrigatório. Não, eu coloquei os passos, mas aqueles passos lá não precisa. A única coisa obrigatória, gente, é que o que tem que aparecer aqui é número primo. Você é obrigado a dividir por números primos. Então,
E eu vou dividir esse 18 porque eu sei que ele está na tabuada do 3. Eu vou dividir ele por 3, para mostrar para vocês uma coisa. 18 dividido por 3 dá 6. E 6 ainda está na tabuada do 3. Opa, deu 2. Eu posso voltar para esse 2? Pode. Você pode. É aconselhável você ter feito isso que eu fiz? Não. Mas se você é muito bom em tabuada, você pode voltar para o 2. Não tem problema. Vai mudar alguma coisa, professor? Não. Esses números aqui, gente, eles são fixos. Só tem uma possibilidade. O 36 tem que aparecer 2, 3. O 36 tem que aparecer 2, 2. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora a fatoração por 2. 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. Quantos 3 apareceu aqui? A mesma quantidade. Quantos 2 apareceu aqui? A mesma quantidade. Se eu começar por 3, certo? Dá 12. Aqui, vou jogar o 2 aqui. 6, vou jogar o 3 agora. 2 e 2 e 1. Quantos 3 apareceu aqui? 2. A mesma quantidade. Então sempre vai aparecer a mesma quantidade. Porque a multiplicação desses elementos gera o 36. Então a ordem dos fatores dele, não importa qual é a ordem que eles estejam, sempre vai dar 36. Tá? Então o 36 são quantos 2? 2. São quantos 3? 2 também. Não importando a ordem que eles estejam. Tá? Isso é muito importante. Vamos pegar o 42. O 42. Essa foi a GH. 42. É par, não é? 2. 21. Certo? Aí por 3 dá 7. Por 7 dá 1. Certo? Então 42 está facinho. 2 vezes 3 vezes 7. Se eu pegar o 42 e começar, sei lá... professor, eu sou muito bom na tabuada do 7. Então, você pode começar pelo 7? Pode. Começar pelo 2 aqui para vocês verem uma coisa. Deu 21. Aí eu olhei, 21 está na tabuada do 7, então eu vou dividir por 7. Então, 21 dividido por 7 dá 3. Vai aparecer o 3 de volta aqui do mesmo jeito. Então não tem o que fazer. Professor, se eu começar pelo 7? Vai dar a mesma coisa. Vai dar 6, aí você é obrigado a dividir por 2 ou por 3, coloca por 2, dá 3, dá 3, dá 1. Vai aparecer sempre a mesma quantidade. Então, 42 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 7, tudo elevado a 1. Certo? Então, gente, a fatoração, não tem como você fugir dos fatores, não importando por qual você comece, desde que você divida apenas por números primos. Então, tenha sempre. Então, enquanto você não está na sua cabecinha quais são os números primos, então tenha sempre na cabecinha de vocês, ou tenha anotado no caderninho, ou na porta do armário, qualquer lugar, os números primos, até vocês acostumarem a lembrarem deles. Eles são essenciais para os próximos anos, tá? Ok? Então, é isso. Até a próxima aula e tchau!